Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós começaremos um módulo novo. A partir de agora, nós vamos falar sobre a sintaxe da língua portuguesa. Pessoal, nas aulas passadas, nós estudamos a morfologia, estudamos as classes gramaticais, estudamos as palavras de forma isolada. Nós conhecemos as peças do jogo. Agora chegou o momento de jogar. O que é a sintaxe? Quando nós falamos na sintaxe, nós falamos no papel ou nos papéis que aquelas classes gramaticais que nós estudamos desempenham nos contextos. Foi o que eu disse a vocês, né? Eu dei um exemplo, por exemplo, do André. Eu disse, o André é meu amigo. O André, quando foi registrado lá no cartório, no registro civil, é André. André é o nome dele, André é a morfologia. Mas o André, na sociedade, ele exerce vários papéis. O André, ele é advogado, o André, ele é meu amigo, o André é professor, o André é músico. Com as classes gramaticais, acontece exatamente da mesma forma. Quando, por exemplo, a palavra amor nasceu, essa palavra foi registrada lá como substantivo. O nome dessa palavra é substantivo, é a classe gramatical a que ela pertence. Só que essa palavra amor, esse substantivo, num contexto, ele pode exercer uma porrada de papéis, uma porrada de funções, tá bom? E aí é o que a gente chama de funções sintáticas. E a partir de agora, nós vamos conhecê-las. Eu vou passar a vocês agora um panorama do nosso estudo na sintaxe. E a sintaxe vai ser dividida para a gente em 3 partes. Nós vamos falar, primeiramente, da análise sintática do período simples, que são os termos da oração. Após, nós vamos falar sobre as orações da língua portuguesa. E, por fim, nós vamos falar sobre as outras matérias que estão relacionadas à sintaxe, como, por exemplo, concordância, pontuação, crase, colocação pronominal, regência e vozes verbais, enfim, outra coesão textual. Aí nós terminamos o curso com essas matérias aí ligadas à sintaxe, tá? Mas de agora em diante, somente sintaxe. Vamos a ela. Sejam bem-vindos, venham comigo. Pessoal, então, quando nós falamos em sintaxe, nós estamos falando em papel que as classes desempenham no contexto. E aí, daí que nascem as funções sintáticas da língua portuguesa, as funções sintáticas. E aí, quando nós falamos das funções sintáticas, nós estamos falando da análise sintática do período simples, Deixa eu pegar para mim, por favor, o pincel. Estamos falando da análise sintática do período simples. E o que a gente vai estudar na análise sintática do período simples? Nós vamos estudar os papéis que as classes desempenham no contexto, como eu disse a vocês. Olha lá. Você tem o sujeito, que é um papel, um dos principais papéis. Nós temos o predicado, que também é um outro papel, uma outra função sintática. Nós temos o objeto direto, que é uma outra função sintática. Temos o objeto indireto. Temos o predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Temos o agente da passiva. Temos o complemento nominal. Temos o adjunto adnominal. Temos o aposto. Temos o adjunto adnominal, né? Deixa eu colocar aqui. Adjunto adverbial. O advérbio. Adjunto adverbial. Temos o aposto. E, por fim, vou até colocar aqui,
nós temos o vocativo, colocar por fora, porque o vocativo não é especificamente uma função sintática, tá? Mas porque nem faz parte da oração. Mas eu coloco sempre aqui porque é importante para o resto da sintaxe, para a pontuação, e vocês vão perceber por que eu estou falando isso, beleza? Então, olha só, nós temos, eu vou contar com o vocativo, que não é considerado uma função sintática, mas vou contar. Nós temos, então, aqui 12 funções sintáticas. Quais são elas? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Como é que elas são divididas? Assim, sujeito e predicado são termos que a gente chama de termos essenciais. São termos essenciais, tá? Da língua portuguesa, termos essenciais. Se bem que assim, gente, essencial mesmo é o sujeito. Ou o predicado, porque nós vamos ter casos, inclusive, de oração sem sujeito, tá? Mas pela gramática são considerados termos essenciais. Esses termos aqui, ó, os termos aqui, até o complemento nominal, são termos que a gente chama de termos integrantes. Por que termos integrantes? Porque esses termos, eles fazem parte da regência. São termos que fazem parte da regência, são termos que são pedidos, tá? Objeto direto, objeto indireto, ou eles vão ser pedidos pelos nomes, ou eles vão ser pedidos pelos verbos. Esses termos aqui, ó, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto, são termos que nós chamamos de acessórios. São termos acessórios. E o vocativo é um termo chamado de sui generis. Sui generis. Por que chamar de sui generis? Porque é um termo especial, é um termo que não chega a ser uma função sintática, mas é importante, tá? Não deixa de ser. Então, aqui estão as 12 funções sintáticas da língua portuguesa, né? Os 12 termos da oração. Agora, pessoal, não tem como fazer análise sintática se eu não conhecer as funções sintáticas. É praticamente impossível. Então, praticamente não, é impossível. Como é que eu vou conseguir achar as funções sintáticas se essas funções sintáticas elas não estão aqui, ó? Se essas funções sintáticas elas não estão claras para mim, não tem jeito, gente, não tem jeito, tá? Então, foquem nisso aí. É muito divertido estudar isso aqui, porém, embora seja um pouquinho só complexo, tá? Bom, saindo aqui das funções sintáticas, nós vamos para as orações da língua portuguesa. As orações. Então, venham comigo, venham comigo. As orações, vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para ganhar espaço. As orações da língua portuguesa, elas são divididas de duas formas, em dois grandes grupos. Elas podem ser coordenadas e elas podem ser subordinadas. Aí você fala assim, Ricardo, qual é a diferença de uma oração coordenada para uma oração subordinada? Porque a tia falou lá na escolinha que a oração coordenada é aquela que não depende uma da outra. E a oração subordinada é aquela que eu não posso tirar, porque depende uma da outra. Faz sentido? Mais ou menos, faz sim. A diferença é que essa dependência ela não é semântica, e a gente tenta olhar sempre essa dependência pela semântica, ou seja, pelo sentido. Essa dependência não é semântica, essa dependência ela é sintática. As orações coordenadas são orações independentes sintaticamente. É como se fossem, eu sempre dou essa ideia, é como se fossem dois vizinhos. Você tem o vizinho da casa 19, o vizinho da casa 20, e entre eles existe um muro, que vai ser a vírgula. Já as orações subordinadas é como se você tivesse uma casa grande, dentro do quintal dessa casa você tivesse um puxadinho, um barracão, um quartinho, o que você quiser, mas um anexo. Ou seja, aquele imóvel ali dentro, ele faz parte da casa. E aí nós temos essa relação de subordinação, tá? Só que essa relação de subordinação é uma relação, como eu falei, sintática, não semântica. Vamos lá. As orações coordenadas, gente, então, são aquelas que não exercem função sintática e elas são divididas em dois grupos. Elas podem ser assindéticas, isto é, sem conjunção. E elas podem ser sindéticas, ou seja, com conjunção. Se elas forem sindéticas com conjunção, aí nós estudamos lá na aula de conjunção, as conjunções coordenadas
Elas podem ser de 5 tipos. Quais são elas? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Se elas forem subordinadas, elas vão exercer função sintática, tá? Elas vão exercer quais funções sintáticas? As funções sintáticas que o substantivo exerce, as funções sintáticas que o adjetivo exerce e as funções sintáticas que o advérbio exerce. É por isso que elas são divididas em 3 grandes grupos. Elas podem ser substantivas, porque vão exercer os papéis, as funções sintáticas que os substantivos exercem. Elas podem ser adjetivas, porque elas vão exercer as funções sintáticas que o adjetivo exerce. E elas podem ser adverbiais. Por quê? Porque elas vão exercer a função sintática que o advérbio exerce, tá bom? Então vamos lá. O substantivo, vocês vão perceber que ele vai poder exercer função sintática de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de aposto. Logo, a oração que exercer um papel de sujeito, ela vai ser substantiva. E aí nós temos 6 tipos de oração substantivas, 2 tipos de oração adjetiva e 9 tipos de oração adverbial. Quais são as orações substantivas, gente? Vamos lá. Você tem as subjetivas, que são aquelas que vão exercer o papel de sujeito. Você tem as objetivas diretas, que são aquelas que vão exercer o papel de objeto direto. Você tem as objetivas indiretas, que são aquelas que vão exercer o papel de objeto indireto. Você tem as predicativas, que vão exercer o papel do predicativo. Você tem as apositivas, que vão exercer o papel do aposto. E vocês têm as completivas nominais, que vão exercer os papéis ou o papel dos complementos nominais. As adjetivas são 2. Elas podem ser explicativas e elas podem ser restritivas. Depois nós vamos falar sobre elas. Lindas, 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 lindas. Lindíssimas. E nós temos as orações adverbiais, que são aquelas que vão exercer o papel do advérbio. Ah, Ricardo, nós estudamos advérbio. Estudamos. Aí você vai ver que lá na linguagem do Pokémon, o advérbio vai virar o adjunto adverbial na análise sintática do período simples e vai virar a oração adverbial na análise sintática do período composto. E ela vai passar e nós vamos ter 9 tipos de oração adverbial. Nós temos as causais, que vão passar a ideia de causa. Temos as concessivas, que vão passar a ideia de concessão. Temos as condicionais, que vão passar a ideia de condição. Temos as conformativas, que vão passar a ideia de conformidade. As consecutivas, que vão passar uma ideia de consequência. E temos as comparativas, que obviamente vão passar a ideia de comparação. Além dessas 6 aqui, as famosas 6 com C, nós temos as proporcionais, temporais e finais. Pronto, gente. Aqui estão todas as orações da língua portuguesa. Vocês viram, agora há pouco, no primeiro bloco, a análise sintática do período simples. Nós vamos voltar daqui a pouco a estudar todas aquelas orações. Ou aquelas funções sintáticas, as 12 funções sintáticas. Agora, vocês acabaram de ver como que é a análise sintática do período composto, ou seja, o estudo das orações. E agora, o que a gente vai estudar? Tá, Ricardo, o nosso curso termina aqui? Não, o nosso curso termina na terceira parte da análise sintática, que aí são agora matérias relacionadas a elas, como assim? Regência, pontuação, crase,
concordância, colocação pronominal, vozes verbais e coesão textual. Depois de falar sobre toda essa parte inicial aqui, a gente vai terminar o nosso curso com essas matérias ainda relacionadas à sintaxe, tá? Que é regência, pontuação, crase, concordância, colocação pronominal, vozes verbais e coesão textual. Beleza, gente? Vamos então começar? Aqui eu passei a vocês um mapa de onde nós vamos partir e aonde nós vamos chegar. Então, vamos voltar para o começo, né? Já falamos das classes gramaticais, vamos voltar para o começo da sintaxe, que são as funções sintáticas. Vamos falar sobre os 12 termos da oração a partir de agora. Vamos lá?